11h34, estamos de volta ao vivo aqui com você, direto do estúdio da TV Globo em São Paulo. Vamos aqui com o debate entre os dois finalistas que concorrem ao governo do nosso estado. Neste quarto bloco, as perguntas são mais uma vez com temas escolhidos pelos candidatos. Como o candidato Tarcísio de Freitas abriu o segundo bloco, agora, portanto, é a vez de Fernando Haddad quem começa esta rodada. Lembrando aqui para você que nós teremos novamente 2 rodadas, cada candidato fazendo uma pergunta. Muito bem, candidato Fernando Haddad, por favor, de olho no nosso telão. Temos aí 4 temas ainda, né, para abordar. 2 já foram feitos e o senhor pode escolher um desses 4 temas, lembrando que cada um dos senhores vai ter 5 minutos. Por favor. Violência contra a mulher. Por favor, a pergunta em relação a esse tema. Bom, esse é um drama nacional, né, muito grave. O Brasil é um país, infelizmente, ainda tem uma tradição de pessoas que não se renderam à lei e não respeitam ou as suas companheiras ou as suas próprias esposas. Eu queria saber qual é a sua proposta em relação à violência contra a mulher. Nós vamos ser, Haddad, implacáveis com relação à violência contra a mulher. Nós não vamos permitir violência contra a mulher. A mulher vai ganhar um espaço de destaque no meu governo, porque nós vamos criar uma secretaria especial dedicada a elas, a Secretaria Especial da Mulher. E essa secretaria vai atuar em várias frentes. Uma delas, o empreendedorismo feminino. Outra delas, a saúde da mulher. E a terceira delas é justamente o combate, o enfrentamento da violência. É importante que a gente consiga manter as delegacias da mulher funcionando. Hoje nós temos 140 delegacias da mulher no estado de São Paulo, apenas 11 funcionam 24 horas. Então nós temos que fazer com que essas delegacias funcionem 24 horas. E para isso é necessário restabelecer o efetivo da Polícia Civil. E eu quero que a delegacia da mulher funcione com a mulher sendo atendida por uma mulher, para ter conforto, para saber que realmente vai ficar à vontade. A mulher que procura ajuda, que sofreu violência, ela tem que ter um lugar para ir depois. Por isso, nós vamos criar os abrigos regionais protegidos. Nós vamos criar uma série de abrigos para que ela possa ir para lá com a sua família, com seus filhos e ficar livre do agressor. Com relação ao agressor, convênio com a Justiça para fazer com que a gente possa monitorar esse agressor. Com tornozeleira eletrônica, vigiar os passos deles e não permitir que ele chegue perto da mulher. E fazer com que uma iniciativa interessante, um aplicativo que tem o botão do pânico, seja cada vez mais difundido, cada vez mais usado. Do ponto de vista do empreendedorismo, treinamento e crédito. E do ponto de vista da saúde da mulher, exames sem fila, principalmente aqueles de prevenção do câncer de colo de útero e o pré-natal. Pré-natal é fundamental para que a gente garanta a segurança da mulher num período que é muito importante para ela. Doutor, você sabe que a gente tem que atender a mulher de maneira mais adequada. Hoje, a mulher agredida, ela tem que passar por uma via sacra para conseguir atendimento. Ela tem que ir para o pronto-socorro, ser atendida, depois ela tem que ir para o IML para fazer o laudo e depois ela tem que ir para a delegacia fazer o BO. No meu plano de governo tem uma proposta de que todas essas atividades, essas 3 atividades, sejam feitas num lugar só. Um médico que atende no pronto-socorro, vai ter um que possa certificar e fazer o exame de corpo de delito, vai poder fazer o BO, e isso vai melhorar muito a condição da mulher para conseguir as medidas protetivas. Mas uma coisa importante é o Guardião Maria da Penha, que eu introduzi aqui em São Paulo, que é a pessoa que vai verificar se as medidas protetivas estão sendo observadas ativamente. E, para isso, eu preciso de uma polícia transparente. Eu preciso de uma polícia que se disponha a usar câmeras no uniforme para fazer o atendimento, que saiba preservar a cena do crime, que preserve as provas, que não mexa na cena de um crime contra uma mulher, porque tem mulheres que são vítimas de violência, mas saem vivas, mas tem muita mulher que sai morta. Eu queria te perguntar, você é a favor de uma polícia mais capacitada para preservação da cena do crime, para preservação das provas, para usar uniforme, para estar fardado, para estar com o nome o distintivo, o nome no uniforme, a câmera no uniforme?
Ou você acha que a transparência é uma coisa que prejudica a atividade policial? Transparência sempre ajuda, Haddad. Treinamento sempre ajuda. A Polícia Militar de São Paulo é uma polícia extremamente competente, extremamente capaz, herdeira da força pública, uma polícia com 190 anos de existência. Nós temos uma academia militar, uma academia de formação que tem 110 anos de história e forma excelentes profissionais. Eu percebo a motivação dos policiais na rua toda vez que eu vejo. Policiais bem fardados, policiais que se pautam por excelentes condutas. Então, no final das contas, a gente tem uma grande polícia. Ela merece ser melhor remunerada, ela merece ter assistência jurídica, ela merece ter assistência médica. Que o que acontece com a assistência médica da Polícia Militar de São Paulo é muito ruim. A gente tem um hospital da Polícia Militar aqui na cidade de São Paulo, mas no interior falta muita assistência. Não há um plano de saúde. Muitos contribuem para o Cruz Azul, mas não tem em troca o atendimento médico. A gente tem que cuidar, por exemplo, da saúde mental dos nossos policiais que estão submetidos à situação de estresse e podem sofrer, por exemplo, com a questão da depressão. Concurso público para recompletar o efetivo e melhores salários também é fundamental e é nessa linha de valorização que a gente vai atuar, conciliando valorização com capacitação. Ô Tarcísio, você fala em transparência, mas aconteceu um episódio essa semana delicado, eu quero te dar a oportunidade para você falar, que foi o fato de que um amigo teu do Ministério da Infraestrutura, que faz a segurança com você, pediu para um cinegrafista pagar imagens que ele tinha filmado em Paraisópolis, onde aconteceu uma morte. Não sabemos em que condições, isso vai ser apurado, isso vai ser investigado. Você concorda com a atitude dele? Você acha que aquele companheiro seu, que é ligado à inteligência, agiu corretamente a determinar, a constranger um profissional da imprensa a apagar imagens de um evento onde aconteceu um homicídio em circunstâncias que estão sendo apuradas? Transparência vale para todo mundo ou não? Para ele não vale, para esse seu amigo não vale. Eu lamento, Haddad, que você faça sensacionalismo com uma coisa séria. Primeira coisa, você sabe aonde foi feito esse pedido? Foi feito dentro do nosso escritório na Vila Mariana. E sabe por que a gente estava lá com o cinegrafista? Porque a gente não deixou ninguém ficar para trás. Quando houve o tiroteio, a primeira coisa que a gente se preocupou, trazer todo mundo para a nossa van, que a van era blindada. Nós trouxemos a equipe da Jovem Pan, nós trouxemos a equipe da Bandeirantes, para não deixar ninguém lá numa região onde estava havendo troca de tiros. Nós tivemos esse cuidado. Inclusive, o cinegrafista gravou um vídeo agradecendo, bastante emocionado. Aí, uma pessoa da minha equipe, quando chegou no escritório, a gente trouxe ele para dentro. Para quê? Para se recuperar, para poder tomar uma água, para sair daquela situação de estresse. Assim como a gente fez com a equipe da Bandeirantes, assim como a gente fez com a outra jornalista. E esse colega, no final das contas, que não tem nada a ver com inteligência, porque ele está afastado da BIM desde 2019, que eu levei ele para o Ministério da Infraestrutura. Mas ele é de carreira. De carreira, servidor de carreira. Da BIM. E licença para tratamento de interesse particular, conforme prevê o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, a Lei 8.112. E ele pediu o seguinte, olha, apaga isso, apaga aquilo. Sabe por quê? Preocupação com as pessoas, porque lá tinha equipe de produção, lá tinha equipe de comunicação, lá tinha outros profissionais, porque a campanha vai acabar, mas a vida das pessoas prossegue. E a preocupação foi com a segurança, porque no final nós somos abordados por criminosos. E é um absurdo um candidato a governo ser abordado por criminosos. Eu gravei um vídeo explicando exatamente o que aconteceu e para quem tiver curiosidade, entra lá nas minhas redes sociais, está lá o link, eu explico com bastante detalhe todo esse episódio com a maior transparência. Bom, é mais uma grande divergência que eu tenho com o meu adversário. Já esboçamos várias divergências aqui, sobre vacinação, sobre frequência escolar, sobre tudo. Mas temos uma agora sobre segurança pública. Se você tem uma imagem que você acha que pode colocar em risco a vida de alguém, para quem você leva? Se apaga ou leva para a autoridade policial? E a autoridade policial é que decide manter ou não em sigilo aquela imagem. Esse procedimento que ele acabou de relatar é um absurdo. Pergunte para qualquer criminalista, para qualquer advogado, para qualquer juiz, para qualquer delegado, se uma pessoa pode levar uma pessoa para o comitê de um candidato e determinar que a pessoa apague uma imagem que pode ser útil para o investigador
concluir o que aconteceu. A partir do momento que você vai catando coisa do chão, vai desligando câmera, desligando imagem, tirando câmera do uniforme, jogando fora as coisas, você compromete a investigação. Sabe o que isso gera? Suspeição. Hoje, a sociedade paulista está se perguntando por que isso aconteceu, como eu estou me perguntando. E eu não estou sendo irresponsável, eu estou fazendo uma pergunta que está na cabeça do eleitor, da eleitora. Porque hoje o pai desse rapaz está dizendo... O cinegrafista deu uma longa entrevista para o jornal, destoando completamente do que você está falando aqui. E qual é a razão de um jornalista da Jovem Pan para mentir a seu respeito? Qual é o interesse dele em mentir? Leia a entrevista, está na Folha de São Paulo. 4 testemunhas dizendo que a pessoa foi morta e não estava armada. Tem que apurar. Não estou acusando ninguém, porque não é meu papel, é o papel da investigação. Mas não se destrói provas, não se destrói evidências, se confia na autoridade policial. Se você não confiar na autoridade policial, estamos todos perdidos aqui. Candidato Tarcísio de Freitas, é a vez do senhor fazer a pergunta para o seu adversário. Temos aí, portanto, os temas no nosso telão. 3 temas ainda sobre os quais o senhor pode perguntar. Por favor, escolha o tema e peço ao senhor que faça a pergunta dentro do tema escolhido. Eu vou fazer a pergunta sobre emprego formal, Trélio. Por favor. Mas antes de fazer a pergunta, só lamentar o sensacionalismo barato que você está fazendo, Haddad. Que papelão. Porque é muito fácil julgar uma pessoa que está lá sob forte emoção, que agiu de boa fé. Porque, observe, a gente pegou um cara que estava lá, não tinha como voltar, colocamos na nossa van, não saímos de lá enquanto a gente não tivesse colocado todo mundo em segurança. Qual a razão de levar uma pessoa para a nossa base? Outra coisa, tem as câmaras do comércio local, tem a câmara da PM, tinham outros 3 ou 4 veículos de comunicação. O que você acha que a gente quer esconder? E eu vou te falar, nada. E a investigação da Polícia Civil vai deixar isso muito claro. E eu não vou desistir, porque se eu for eleito governador, Haddad, eu vou estar presente dentro das comunidades. Eu vou levar educação de qualidade lá dentro. Eu não vou deixar que mães percam jovens por crime. Eu não vou deixar que mães percam jovens por falta de qualificação profissional. Eu vou zelar pela vida deles. Né? Então, nós tivemos ali uma atitude de boa-fé, tamanha boa-fé, que quando houve abordagem, levaram para dentro para dar água, depois de ter trazido do ambiente que ficou conflagrado, tanta boa-fé que não se imaginou que estava sendo gravado. E se pediu aquilo para preservar a identidade das pessoas que estão trabalhando e que podem ser alvo depois de uma represália. Só isso, nada mais. O resto é narrativa. Infelizmente, a sua campanha, que já foi condenada 8 vezes por fake news, uma campanha mentirosa, impõe mais essa narrativa aqui, junto com alguns veículos de imprensa. Mas agora, fazendo a minha pergunta, o Estado precisa ser grande, a maior preocupação das famílias é o sustento. E aí eu quero saber o seguinte, como que você vai trazer emprego para São Paulo? Como que você vai trazer a dignidade, ou você vai fazer igual seu chefe, dizendo que as pessoas vão comer picanha, mas você não sabe, vão ter emprego, vão ser felizes, mas você não sabe como? Tarcísio, primeiro dizer o seguinte, você está chamando veículos como Folha de São Paulo, The Intercept, Rede Globo, de sensacionalistas. Você está falando o que aqui, então? A SPTV1, a SPTV2 mostraram essa situação. Ouviram especialistas, não ouviram Fernando Haddad. Ouviram especialistas e perguntaram se é atitude correta mandar um cinegrafista apagar imagens. A resposta que obtiveram é não. Isso é irregular e pode ser, inclusive, ilegal. Você deveria estar aqui dizendo o seguinte, se eu estivesse no teu lugar, uma situação constrangedora, eu diria o seguinte, olha, a pessoa errou, não devia ter mandado apagar, devia ter entregue para o delegado. Ele é que julga a conveniência de manter ou não as imagens sob sigilo. E destruição de material, meu querido, só com autorização de juiz. Você não destrói material de uma cena de crime. Você está errado. Você fez uma conta errada aqui sobre finanças públicas. Você disse que a dívida pública interna durante o governo Lula aumentou, caiu mais de 50%, quase 50%. Você está cometendo um outro erro jurídico e grave.
Se você estiver liderando um estado como São Paulo e tiver essa postura, pode apagar para proteger as pessoas, meu caro, você não vai longe. Aqui não é o Rio de Janeiro, a gente viu no que deu lá. Sabe, começa a fazer esse tipo de coisa com prova, não funciona, não vai funcionar. Não vai funcionar. Para gerar emprego, nós temos várias possibilidades. A primeira delas é a gente fazer uma reforma tributária estadual. Porque se nós esperarmos sair a federal, nós podemos continuar sangrando e perdendo indústrias e empresas para outros estados, como é o caso de Três Lagoas, de Extrema, cidades, Mato Grosso do Sul e Minas, que estão levando as nossas empresas em função da guerra fiscal. Se nós fizermos uma reforma tributária estadual, nós vamos constranger o Congresso Nacional a aprovar uma reforma tributária de cobrança do IVA, que é o substituto do ICMS, no destino. Se nós cruzarmos os braços, nós vamos continuar perdendo empregos. Segunda coisa, usar as nossas grandes universidades públicas estaduais. Usar o conhecimento produzido lá para a gente trazer a tecnologia, a indústria 4.0 para cá. Carro híbrido flex, placas fotovoltaicas, tem uma produção de hidrogênio para produzir energia elétrica. Uma série de coisas podem ser feitas aqui com o conhecimento produzido. Mas, para isso, nós precisamos tratar bem as nossas universidades e não fazer o que o governo federal está fazendo com as universidades federais, destruindo o Parque Científico Tecnológico Federal. O governo federal criou aí uma quantidade de empregos muito grande, 16,7 milhões de empregos, 8,8 informais, 8,8 informais, 7,9 formais. Existem algumas coisas no programa de governo do PT, na verdade foi escrito por economistas que estão no PT, num documento chamado Contribuições para um Governo Democrático Progressista, que me preocupam. Uma delas sugere-se, por fim, tornar obrigatória a contribuição do INSS em todas as contratações de microempreendedor individual e de trabalhador por conta própria. E aí eu lembro que são 40 milhões de informais no Brasil. Outra questão que está escrita lá é que o Auxílio Brasil seria substituído por uma poupança seguro família e a criação de programas focadas na primeira infância. E a terceira coisa, destinação dos recursos da conta individual do FGTS para pagamento do seguro-desemprego. E, por fim, um ponto que merece bastante atenção, lá é dito que os regimes simplificados de tributação, lucro presumido e simples, são regimes que são mal concebidos. Você podia explicar melhor? Qual é a ideia? Rever isso tudo? Tarcísio, você está falando de um documento de contribuição de economia. Você não está falando do plano de governo do presidente Lula. E por que você está fazendo isso? Para embaralhar? Você não tem um plano de governo. Se a pessoa ler o teu plano de governo, não vai entender nada. Não tem uma meta. Não tem uma meta no teu plano de governo. Não tem um compromisso. Não tem. Tudo que você falou aqui não está no teu plano de governo. Você falou que é a favor do bilhete único metropolitano. Não está. Essa palavra não consta do seu plano de governo. Não consta do seu plano de governo a palavra fome. Não consta do seu plano de governo a palavra ETEC e FATEC. Você tem ideia do que significa não constar do teu plano de governo? Nada disso. Será que você leu o teu plano de governo? Porque eu li e não achei essas palavras no plano de governo do Tarcísio. É um plano de governo que poderia ter sido apresentado no Paraná. Daria na mesma. Com poucas palavras você mudando, ele serve a qualquer propósito. E aí ele pega um documento de contribuição de economistas e quer que eu, que não assinei o documento, responda. Eu não li esse documento. Eu li o plano de governo do presidente Lula. Se você quiser que eu responda sobre o meu plano de governo ou do presidente Lula, eu te respondo. Agora, esse tipo de pegadinha não faz o menor sentido. Na verdade, não é pegadinha. É preocupação, porque nós temos que gerar emprego, principalmente sem criar embaraço, principalmente para o micro e para o pequeno empreendedor, porque é o micro e pequeno empreendedor, é o microempreendedor individual que vai gerar mais empregos. E aí a gente vai proteger esse micro e pequeno empreendedor com um forte programa de crédito. Um crédito que nós vamos alongar o pagamento, alongar o período de carência, alongar o prazo para pagamento e diminuir as taxas. Vamos ter lastro no Estado, porque nós vamos dar garantia estatal. E para que a gente gere emprego, você falou em reforma tributária estadual, nós vamos fazer a nossa reforma estadual e eu tenho falado isso onde eu tenho andado.
Vamos diminuir as alíquotas de ICMS, que é fundamental. Vamos também alongar o prazo para pagamento de ICMS, porque isso não tem impacto fiscal. O governo tem fluxo, a gente, no final das contas, ao invés de exigir o recolhimento de ICMS com 30 dias, a gente pode alugar para 60, para 90 dias, e aí a gente dá um alívio financeiro, principalmente para o micro e para o pequeno empreendedor. Outra coisa importante, reduzir as alíquotas de ICMS sobre a aquisição de bens de capital, porque isso vai favorecer investimento, além de reduzir a alíquota de ICMS sobre a aquisição de produtos energéticos, insumos energéticos. É fundamental para a gente acabar com a falta de igualdade no Estado, que o Estado é rico, mas ficou desigual, criar os incentivos regionais, de acordo com cada vocação. Isso vai gerar muito emprego. O forte investimento em infraestrutura é gerador de emprego e por isso nós vamos concluir as obras, as mais de 300 obras que hoje estão paralisadas, as 800 obras que estão andando num ritmo muito lento, porque isso vai promover a geração de emprego. E vamos investir muito na capacitação profissional, ampliando a oferta do ensino profissionalizante e fazendo com que esse ensino profissionalizante seja cada vez mais direcionado às vocações econômicas de cada região. Além disso, vamos mexer a alavanca da energia para aumentar a oferta de energia, reduzindo a dependência do Estado. O aniversário fala em ensino profissionalizante. Eu criei o Instituto Federal de São Paulo com 33 unidades, quando eu era ministro da Educação. Criei em Votuporanga, em Bragança, em Caraguatatuba, em Campos do Jordão, em Araraquara. 33 cidades receberam. Pergunte a ele quantas escolas técnicas foram entregues nos últimos 4 anos. Escolas técnicas federais. Eu te respondo, nenhuma. É tudo uma fantasia. Não existe sequer a expressão reforma tributária estadual no programa do meu adversário. Ele acabou de pronunciar pela primeira vez essa expressão. Vamos ser mais sérios com São Paulo, Tarcísio. Candidato Haddad, candidato Tarcísio, muito obrigado. Nós terminamos aqui a nossa última rodada deste embate direto entre os dois candidatos. E agora, portanto, cada um terá 1 minuto e meio para suas considerações finais. Pela ordem sorteada anteriormente, candidato Tarcísio de Freitas é o primeiro a falar. Candidato, por favor, a sua despedida do eleitor e da eleitora. Eu quero me dirigir à população de São Paulo. Primeiro, agradecendo toda a consideração, todo o carinho que eu tive. Agradecendo o fato de vocês terem ficado acordados até essa hora acompanhando esse debate. Nós temos 2 linhas muito diferentes para o estado de São Paulo. A linha do verde e amarelo, a linha do vermelho. A linha da esperança, a linha do medo. A linha da prosperidade versus a linha do atraso. A linha da livre iniciativa versus a linha do Estado gigante, das obras que vão ficar inacabadas, das promessas que não vão ser cumpridas, de uma pessoa que não sabe fazer, porque quando esteve na prefeitura, não fez. Passei por um governo que enfrentou todas as crises, crise do Covid, crise hídrica, guerra da Ucrânia, mas sobre integrar um Brasil que está crescendo, está gerando emprego, está gerando oportunidade. Temos um plano de governo que está focado no social, vai cuidar das pessoas e a gente vai saber cuidar das pessoas, a gente tem sensibilidade. Nós temos um plano de governo que vai gerar emprego fortemente. Nós vamos fazer o estado de São Paulo ser novamente a locomotiva do Brasil. Portanto, no dia 30 de outubro eu peço o seu voto. Vote Tarcísio 10, governador, e presidente Bolsonaro 22, porque o alinhamento dos 2 governos é fundamental. Tem gente que pode até não gostar do presidente Bolsonaro, mas olha o que ele fez, porque eu tenho certeza que se você gosta do Brasil, você não vai digitar 13, você vai digitar 22. Eu conto com vocês. Candidato Tarcísio, muito obrigado. Candidato Fernando Haddad, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua despedida também do eleitor e da eleitora. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, à Rede Globo, ao telespectador que nos acompanha até agora, ao Tarcísio, meu adversário. Quero dizer que essa é a eleição das nossas vidas. O mundo inteiro está olhando para o Brasil. O mundo inteiro está olhando para São Paulo. São Paulo é um país dentro de um país. São Paulo é o nosso estado. É o estado onde eu nasci, onde eu casei, onde eu criei meus filhos, onde eu eduquei meus filhos, onde eu fiz minha vida. Fiz minha vida como comerciante, como construtor, como consultor, como político, como prefeito, como ministro. E deixei um legado por onde passei para São Paulo. Compare o que eu fiz por São Paulo com o que o meu adversário fez.
rigorosamente nada, teve 4 anos e voltou as costas para o Estado, que só recentemente ele decidiu ser governador, ia ser senador lá em Goiás. Decidiu, na última hora, vir para cá. Não é assim que se trata um Estado da importância de São Paulo. São Paulo é muito importante para o Brasil. Eu tenho certeza que quando houver harmonia entre o governo federal e o governo estadual, de programas de educação, de saúde, nós vamos acelerar o ritmo da mudança. O Brasil está crescendo 1% ao ano nos últimos 4 anos. Nós crescemos 4%, gerando emprego de qualidade. Foram mais de 20 milhões de postos de trabalho formais. Nem estamos contando o informal. Nós precisamos voltar a sonhar grande, pensar grande. Esse Estado é grande. Esse Estado pode muito mais. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim, portanto, do nosso debate. Em nome de toda a nossa equipe, agradeço muito a presença dos 2 candidatos. Boa sorte aos senhores nesta reta final da disputa. Nosso muito obrigado especialmente a você, eleitora e eleitor. Domingo é o dia do seu compromisso com a urna eletrônica. Pense muito, reflita, vote consciente. E nesta sexta-feira tem mais debate aqui na Globo. Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro vão ficar frente a frente, ao vivo, no último debate da disputa pela presidência da República. Não perca, é depois de travessia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, um ótimo voto no domingo e viva a democracia. Boa noite, até breve, é a Globo nas eleições. Muito obrigado.